Dando continuidade à questão da formatação de um TCC, a gente já tem a capa, folha de rosto, folha de aprovação e os outros itens, dos outros elementos que nós chamamos de elementos pré-textuais. Falando agora sobre a numeração de página. Os elementos pré-textuais, existe uma regra para a numeração de páginas. A capa, ela não é contada nem numerada. Então aqui não deve aparecer número. A folha de rosto, ela é contada, porém não numerada. Então aqui seria a página 1, mas só que não vai aparecer um número. Próximo é a folha de aprovação. Ela é contada, porém não numerada. Então aqui não deve aparecer e seria o 2. Resumo. Mesma coisa, seria a página 3, mas não iria aparecer um número na página. Abstract, mesma coisa. 4, mas não ia aparecer um número. 5, índice de ilustração, 5, mas não deve aparecer um número. Sumário, 6, mas também não deve aparecer um número. O número deve aparecer a partir do texto. Então seria 7. E as folhas anteriores, que nós chamamos de elementos pré-textuais, não deve aparecer um número nas páginas. Para que seja possível a gente numerar desta forma, eu preciso trabalhar com quebra de seção. A quebra de seção permite você configurar o seu texto como se fosse, eu tenho uma quebra de seção, eu divido o meu documento em duas partes. Então vamos lá, é aqui que eu quero numerar, certo? Então eu vou na folha anterior da que eu quero numerar, que é o sumário. Eu vou tirar a quebra de página que eu tenho aqui e colocar uma quebra de seção. Como que eu faço isso? Eu vou na guia página inicial, no grupo parágrafo, eu vou clicar aqui em mostrar tudo. Onde está a minha quebra de página aqui, ó? Dá para observar, certo? Eu coloco o cursor aqui e apago, delete. Aqui eu vou colocar uma quebra de seção. Onde que eu encontro a quebra de seção? Cuidado, o cursor tem que estar aqui, tá? Guia, layout, grupo, configurar páginas, quebras. A quebra de seção, eu tenho vários tipos de quebra de seção. Nós vamos usar quebra de seção próxima página. Depois que eu inserir aqui a quebra de seção, eu posso formatar os números de páginas de maneira diferente. Ou seja, daqui para cima eu tenho uma seção e aqui eu tenho outra seção. Eu vou no número de páginas da primeira página que eu quero numerar. A primeira página que eu quero que apareça os números é esta daqui, certo? Então eu vou no cabeçalho, onde que está o número de páginas. Quando eu estou com o cursor aqui, a guia cabeçalho e rodapé, ela é habilitada, ela é mostrada, tá? Para que a gente configure de maneira diferente as duas seções, eu preciso desmarcar esta opção aqui, ó. Na guia cabeçalho e rodapé no grupo navegação, eu preciso desmarcar essa opção. É como se eu estivesse separando meu documento em duas partes. Desmarquei, certo? Só que o número de páginas aqui, ele não deve iniciar de 8, ele deve iniciar de 7. Essa configuração do número inicial a gente vai fazer de forma manual, tá? Você não deve vir aqui apagar o 8 e colocar o 7. Como que a gente vai fazer? Eu venho aqui no número de páginas, formatar número de páginas, iniciar em... Agora eu quero iniciar em 7. Ok, iniciou em 7. Ah, Pro, mas ainda está aparecendo aqui. É só você vir aqui. Se eu apagar esse número de páginas que aparece na primeira seção, ele vai apagar de todas anteriores, porque eu tenho duas seções, ó. Vendo? Aqui tá 7, essa não tem número de páginas e nem as anteriores, ó. É isso que eu preciso? Isso mesmo. Vendo? As outras não apareceu. Pronto, agora meu número de páginas está correto. Vou fechar meu cabeçalho e rodapé. Sempre quando eu altero meu texto, eu tenho que atualizar os meus índices, o meu sumário.
Então, eu vou voltar aqui, botão direito, atualizar campo. Como eu disse, você pode atualizar de duas maneiras. Quando eu inseri o índice de ilustração, até esse momento, eu inseri mais imagens? Não, eu só alterei o meu texto. Então, eu vou pedir para atualizar apenas o número de páginas. Da mesma forma, eu vou fazer pro sumário. Eu inseri algum título, subtítulo? Não, eu só alterei o meu texto. Então, eu venho aqui, atualizar campo. Atualizar apenas número de páginas. Pronto, agora o meu documento, meu TCC, ele está pronto. Com a estrutura, com as regras e as normas determinadas no manual do TCC. A parte mais difícil da formatação, na minha opinião, é essa questão da numeração de páginas. Vamos lá, aqui ó, não é contada nem numerada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, tá pronto. Então, só para relembrar, o que a gente fez? Eu vou na página anterior da primeira folha que eu quero numerar, que a gente vê aqui, apago a quebra de página e coloco uma quebra de seção próxima página. Vou no cabeçalho da primeira folha que eu quero numerar. Extremamente importante vocês desmarcarem a opção vínculo com anterior. Se você não desmarcar essa opção vínculo com anterior, você não consegue formatar como separar o seu documento em duas partes. Formatar diferente a primeira seção. O que é a primeira seção? É desta folha do sumário para cima. O que é a segunda seção? Do meu texto para baixo. Depois eu venho aqui, vou formatar o número de páginas, vou verificar quantas páginas eu tenho anterior e vou inicializar do número de páginas que eu preciso. Se ele não sumiu da primeira seção, volto aqui e apago o número de páginas da primeira seção, ok? Então, deixa eu apagar vamos ver se vai dar algum problema. Não deu. Apaguei um enter que tinha aqui, que eu acabei nem percebendo que tinha. Pronto. Agora sim, o meu texto está formatado de maneira correta e principalmente com a numeração de páginas correta.